pacote indigesto para os trabalhadores. Como toda manhã, eu tenho o hábito de dar uma olhada rapidamente nas principais notícias econômicas, políticas do dia, para me manter minimamente atualizado sobre a conjuntura política e econômica do nosso país. E me chamou a atenção uma nota emitida pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sobre os possíveis ou as possíveis perdas de benefícios ou perdas de direitos dos trabalhadores. A CUT chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma reunião urgente no próximo dia 1º de novembro para esclarecer uma série de informações que estão circulando sobre um certo pacote de corte de gastos que está sendo negociado entre a ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, eu fui minimamente tentar levantar o que está sendo proposto, o que está sendo discutido, e chega a ser surpreendente e até mesmo contraditório. Um governo que entrou fazendo uma campanha de defesa de direitos, defesa dos trabalhadores, entretanto, age com total descontrole das contas públicas, e isso acaba tendo um resultado. A conta chega. Muita gente acha que você pode sair promovendo aumento dos gastos públicos de uma forma indiscriminada, mas a conta chega. E normalmente ela chega para os mais vulneráveis, para os trabalhadores. Assim foi em 2015 e 2016, quando 12 milhões de brasileiros ficaram desempregados. E eu tenho alertado que nós estamos nos aproximando de uma grave crise econômica. O Ministério da Fazenda sabe disso, o Ministério do Planejamento sabe disso, já há um sinal vermelho em relação aos gastos públicos e estão tentando minimamente diminuir os gastos. Só que em vez de cortar as despesas naquilo que eles poderiam cortar, como viagens, como compras exorbitantes de determinados ministérios, não, eles estão cortando benefícios. Eles querem cortar benefício dos trabalhadores. E eu listei aqui 5 pontos que me chamam a atenção nesse pacote que está sendo negociado entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Primeiro, alteração na política de proteção ao trabalhador, incluindo uma multa de 40% do FGTS em demissões sem justa causa e seguro-desemprego. Qual é a avaliação dos ministros? É que há uma sobreposição de benefícios que acaba desestimulando a permanência no emprego. Ou seja, eles estão chegando à conclusão que para muitos é melhor ficar desempregado e acessar os benefícios do governo do que ficar no emprego. Segundo, há uma proposta de transformar a multa ao trabalhador em um imposto progressivo para as empresas. Ou seja, de um lado vai se aumentar a tributação das empresas, mas vai se buscar com isso aumentar a arrecadação do governo. E aqui é um ponto importante. O objetivo do governo, de um lado, é diminuir os gastos obrigatórios, mas também aumentar a sua arrecadação. Terceiro ponto que está sendo discutido é alterar o critério do abono salarial. Atualmente ele é pago a trabalhadores com renda até 2 salários mínimos, hoje R$ 2.824, e a proposta considera substituir esse critério pela renda per capita familiar. Com isso, o número de beneficiários vai diminuir. O ônus de pagamento de abono salarial por parte do governo vai diminuir. O gasto com essa rúbrica vai diminuir. Quarto ponto, a idade mínima para acesso ao chamado benefício de prestação continuada, aquilo que nós conhecemos popularmente como BPC, deve ser aumentada. Significa, portanto, que você também vai reduzir o público que acessa o BPC, diminuindo, portanto, os gastos públicos, mas prejudicando os trabalhadores mais jovens. E o quinto ponto que está sendo discutido é o combate aos super salários dos servidores públicos. E aí eu sempre
fico desconfiado quando se coloca a questão de super salário dos servidores públicos. Porque normalmente quando se faz essa discussão, se preserva determinada casta de servidores públicos, que são sim beneficiados com salários acima da média do funcionalismo público. Nós sabemos que existem castas sim no serviço público que recebem super salários, por exemplo, no STF, por exemplo, servidores que trabalham no Poder Judiciário, servidores que trabalham no Ministério Público, servidores que trabalham, por exemplo, no Poder Legislativo Federal, têm salários acima da média do restante do funcionalismo público. Mas normalmente quando esses assuntos entram em pauta, você acaba tirando essas carreiras do debate e acaba penalizando as carreiras que têm uma média salarial mais baixa. Por exemplo, os servidores públicos federais das universidades, os professores universitários, que aliás continuam sem aumento por parte do governo federal. Apesar da greve que teve, não houve aumento dos servidores públicos das universidades públicas federais. Mas o que eu quero pontuar com vocês, já para encerrar o vídeo, que ficou até um pouco longo, é que a conta chega. Os gastos públicos descontrolados, o déficit público crônico, o aumento da dívida pública é insustentável. Nós caminhamos para uma grave crise econômica. E de olho nisso, o governo federal está propondo um pacote que vai prejudicar os trabalhadores. Bom, fica a reflexão e é por isso que nós precisamos ter representantes no Congresso Nacional com a capacidade de promover o bom debate e fazer o enfrentamento dessa agenda. Que Deus abençoe a todos.